Olá, amigos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a família de todos vocês, Deus abençoe a sua saúde, Deus lhe conceda vitória e que Deus supra cada uma das suas necessidades. Você pode perguntar, como que Deus vai suprir as minhas necessidades? Bom, Ele sempre supre as necessidades por duas maneiras. Uma é pela palavra de Deus, pelas suas promessas. Por quê? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, as promessas de Deus com relação às bênçãos que Ele tem para a gente, vem a fé no nosso coração. Então, e a outra parte é a nossa fé, que tem que ter atitude, né? Temos que praticar a palavra que a gente ouve. Agora, a Bíblia, ela não tem somente promessas. A Bíblia não tem somente palavras doces, agradáveis para a gente. A Bíblia também tem advertências. Muita gente não entende isso. Muita gente, ela quer pegar só um lado da moeda. E a moeda tem dois lados, não é? Tem a cara e a coroa. Muita gente quer só um lado da moeda, quer só as bênçãos, quer só saber das promessas de vitória, de bênção, de cura, de saúde, de proteção, de prosperidade, de alegria, de paz, de amor. Mas não querem ver o outro lado, onde Deus tem mandamentos também. E se você vê, por exemplo, Deuteronômio 28, o quinto livro da Bíblia, no capítulo 28, ali tem as bênçãos e as maldições. E as bênçãos vêm quando a gente ouve ao Senhor, agrada ao Senhor, obedece ao Senhor, faz o que Ele manda, guarda os seus mandamentos. E as maldições vêm quando a gente desobedece ao Senhor, desagrada ao Senhor, né, e não anda na palavra. Então, é importante você entender isso, porque tem muita gente que ouve falar das bênçãos de Deus, mas não recebe as bênçãos. A pessoa até reclama, né? Ela fica reclamando, por que Deus não faz nada? Ele é bom, ele diz que ele faz isso, ele faz aquilo. Porque muitas vezes a pessoa não acerta o passo com Deus, não quer obedecer, quer só receber bênção, mas não quer servir ao Senhor. Essa expressão, servir ao Senhor, estar à disposição dele e fazer o que ele manda. Infelizmente, nem todos querem servir ao Senhor. Querem servir a si mesmos, né? Então não recebe nada. Mas aqueles que se dispõem a servir ao Senhor, esses recebem os maiores milagres, as bênçãos e todas as promessas de Deus se cumprem na vida de uma pessoa que o serve, tá bom? Você já ouviu falar de espíritos mentirosos? Espíritos mentirosos, segundo a Bíblia, não são espíritos de pessoas que já morreram, até porque quem já morreu não tem acesso a essa terra mais, tá? Quem já morreu ou está no céu ou está no inferno, aqui na terra não está mais, não pode vir, tá bom? Agora, esses espíritos mentirosos, segundo a Bíblia, são demônios, esses estão aqui. Demônios são anjos caídos, são anjos que um dia serviram a Deus, estiveram na presença de Deus, mas que em determinado momento resolveram se aliar a Satanás, né? Se juntaram a ele numa rebelião louca, doida, né? No céu e, obviamente, perderam a batalha e foram expulsos de lá e foram lançados aqui na terra. Então aqui na terra tem Satanás e seus demônios, eles só fazem o mal, sabia disso? Nenhum demônio faz o bem. Jesus mesmo disse, o Senhor Jesus falou que o ladrão, e isso é uma referência a Satanás, tá? Ele só vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem fazer outra coisa. Ele só vem roubar, matar e destruir. Tá? Ele quer destruir tudo. Satanás teve a sua natureza transformada no dia em que se achou o orgulho dentro dele. Então, naquele dia, a natureza dele mudou. Então, a natureza dele é o mal. Ele não quer fazer bem, ele não consegue fazer o bem, ele só quer fazer o mal. Então, um desses anjos caídos, um desses demônios, ele tem a especialidade da mentira. Não é? Então, ele ou faz a pessoa mentir, ou faz a pessoa acreditar numa mentira. E aqui eu vou te provar pela Bíblia que esses demônios existem. Veja bem, no segundo livro das Crônicas, a referência bíblica está aparecendo aí, ó, segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 18, ali fala a respeito
de Acabe, o rei Acabe. O rei Acabe era um rei que só queria ouvir coisas boas. E havia lá na terra dele um profeta chamado Micaías. Mas o Micaías, ele profetizava o que Deus mandava falar. Ele não inventava coisa para agradar o rei, ele falava a verdade, não é? Então, o rei, ele ouvia de Micaías, o rei Acabe ouvia do profeta Micaías a verdade. E muita gente não quer ouvir a verdade, assim é hoje também, não é? A pessoa não gosta de ouvir a verdade, ela quer ouvir o que ela gosta, não o que ela precisa, não é? É como uma criança, né? Dá para a criança só o que ela gosta, doce, Danoninho, iogurte, né? Refrigerante, bala, chocolate, essas coisas. Vai morrer, vai ficar doente, vai morrer. É verdade, né? A criança não pode comer só o que gosta, tem que comer o que necessita, vitaminas, né? Verduras, não é verdade? Alimentação adequada, tá? Que muitas vezes não satisfaz ao paladar da criança, mas ela tem que comer, né? Porque senão vai ficar fraquinha e doente. Então o que acontece? Voltando no texto aqui, Acabe só queria ouvir o que ele queria ouvir, o que ele gostava. Então o que ele fez? Arrumou outros profetas. Ele começou a ouvir aqueles profetas. E aqueles profetas que bajulavam o Acabe, né, que puxavam o saco dele, vamos dizer assim, né? Então eles falavam tudo que o rei Acabe queria ouvir, gostava de ouvir. Então ele foi ouvindo, e chegou um dia que Acabe precisava tomar uma decisão. Ele teria que decidir se ele ia lutar contra o inimigo ou se ele não iria lutar, né? Então ele foi consultar o Micaías. O Micaías falou: rei, não vai, porque senão você vai morrer. Não vai lutar agora, não é hora, não é momento. Não vá, porque senão você vai sair derrotado dessa batalha. Aí o Acabe não gostou muito de ouvir isso daí. Então ele foi consultar os outros profetas, né? E os outros profetas, todos eles, não, pode ir, o Senhor vai sair vencedor. Rei Acabe, o Senhor vai vencer essa batalha. E ele se enchia daquele orgulho, né? Daquela mentirada toda, né? Então é assim que estava acontecendo. Aí o profeta Micaías, ele mostra para o Acabe o que estava acontecendo. Então olha o que diz o texto aqui. O profeta Micaías diz assim, 2 Crônicas, capítulo 18, a partir do versículo 18 também. Diz assim, ó: Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. E eis que o Senhor pôs, por permissão de Deus, né, pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então, o profeta Micaías, ele fala assim: escuta, o Acabe, é o seguinte, o senhor é rei e tudo, mas eu tenho que falar a verdade para o Senhor, eu não posso te enganar. Eu tive uma visão, e nessa visão eu vi que um espírito mentiroso está usando a boca desses falsos profetas aí para te enganar. E esse espírito mentiroso está te fazendo acreditar na mentira. Veja, o espírito mentiroso ele fez duas coisas. Primeiro, ele fez os falsos profetas mentirem, e ele fez o rei Acabe acreditar naquela mentira. Ele não fez o rei Acabe mentir, ele fez acreditar na mentira. Gente, isso está acontecendo constantemente hoje em dia. Veja se não é assim. Olha só, esses dias aí rodou um vídeo pelo WhatsApp de um senhor, um velho já,
né, dizendo-se pastor. Não sei se estava endemoniado, se ele estava perturbado, estava mentindo só para aparecer, né? E ele então disse que no dia 30 de março o pessoal tinha que ficar em casa, não podia sair de casa porque alguma coisa terrível ia acontecer, que as pessoas iam cair mortas nos supermercados, nas ruas, né? O que teve de gente que acreditou nessa mentira, desse falso profeta, não foi brincadeira. Olha, infelizmente, até gente da nossa igreja, a gente ensina, a gente fala, a gente alerta o pessoal, e mesmo assim parece que a pessoa não acredita, deixa de acreditar no pastor que elas têm, para acreditar num falso profeta que vem lá dos cafundó do Judas, sabe-se lá da onde que sai uma coisa dessa, né? Para enganar as pessoas, quer dizer, um espírito mentiroso entrou naquele homem, naquele senhor, naquele velho, né? E fez também outras pessoas acreditarem. Houve pessoas que nem saiu de casa para trabalhar, ficou escondido dentro de casa, apavorado de medo. Que absurdo, não? Esses crentes precisam amadurecer, precisa crescer na fé, parar de ser criancinha espiritual e ser um adulto espiritual, parar de ser bobo. O diabo engana facinho as pessoas, né? Então, veja que assim é hoje também. Eu sei o que você vai perguntar, pastor, mas como é que eu sei discernir o que é um falso profeta, o que é um profeta verdadeiro? Primeiro, o profeta verdadeiro ele vai ficar na Bíblia. E outra coisa, ele vai interpretar a Bíblia corretamente. Porque tem muito falso profeta que tira o texto, né, do seu contexto. Por exemplo, né, tem falsos profetas aí que usam as pragas de Apocalipse, os juízos de Apocalipse para a época de hoje. E não é assim. Se fizer isso, é um falso profeta, porque está usando errado a Bíblia. As pragas do Apocalipse vão acontecer no futuro, depois que Jesus arrebatar a igreja. O livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, ele é só tudo para o futuro, nada para hoje. Tá? O livro de Apocalipse é para hoje até o capítulo 3, onde o Senhor Jesus envia as 7 cartas para as 7 igrejas, quer dizer, para todas as igrejas. A partir do capítulo 4 em diante, é futuro. Isso a igreja não vai participar, não vai ver essas coisas aí. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, não é? Tem aqueles demônios mentirosos que fazem a pessoa acreditar na mentira do pecado. Tipo assim, aquelas pessoas que o diabo vem e fala assim, olha, pode beber um pouquinho que não tem problema. Olha, pode trair a sua esposa, o seu marido que não tem problema. Ninguém vai saber. Olha, no seu caso, você pode se divorciar assim, sem motivo, né? Tem alguns casos para divórcio são permitidos. Agora, tem gente que está se divorciando por besteira, só porque a mulher engordou, já não gosta mais dela, aí vê a magrinha lá e quer se separar para ficar com a magrinha, né? Ou então a esposa está um pouquinho mais velhinha, né? Tá um pouquinho mais, já não está mais jovem como era antes, aí está muito velha, a esposa não fez nada, não traiu nada, mas aí o sujeito que acredita na mentira de um espírito mentiroso, olha para uma novinha, né, que vai lascar com ele, vai arrebentar com ele, o trouxa sempre cai, né, e se divorcia para casar com a novinha. E o espírito mentiroso dizendo assim, ó, pode ir, não tem problema, Deus entende o seu coração, você não está feliz com a tua esposa, pode se divorciar assim. E o sujeito besta quadrada cai numa maldição medonha, exatamente como aconteceu com Acabe. O Acabe, ele não deu ouvidos para o profeta de Deus. Ele resolveu acreditar na mentira dos falsos profetas. E ele foi para a batalha. Sabe o que aconteceu com Acabe? Se lascou, quebrou a fuça, arrebentou-se, morreu. Mas foi teimoso, né? O alerta foi dado, mas ele preferiu acreditar na mentira de um espírito mentiroso e morreu. Assim as pessoas hoje também. Muitos estão dando crédito a espíritos mentirosos. Olha, em quase 26, 27 anos aí de crente que eu tenho, quantas vezes eu vi pessoas sendo usadas por demônios mentirosos para profetizar, para inventar história, para ver o futuro. É uma coisa vergonhosa para o meio evangélico até. E elas inventam, elas falam. E o tempo mostra o falso profeta. Porque o falso profeta, aquilo que ele falou não acontece, não é daquele jeito, passa vergonha. E eu pergunto, né, quanta gente hoje que deve estar passando vergonha
porque acreditou naquele velho do WhatsApp lá que fez aquela profecia mentirosa lá. Quantas pessoas que não devem estar passando vergonha hoje? Até brigaram, né? Ah, o profeta falou, o profeta do cão, o profeta do diabo, e agora estão tudo de cara lambida, né? Então, né? Pois é, o duro que não é, isso não é uma vez só. A pessoa passa por uma situação dessa, depois vem outro profeta mentiroso e a pessoa acredita de novo. E vive caindo nessas armadilhas. Agora, você vai perguntar, então, pastor, eu tenho que ficar na Bíblia? Sim, a Bíblia é a profecia verdadeira. Na época do rei Acabe, a Bíblia não estava pronta ainda. Então, Deus usava esses profetas mesmo para falar, para mostrar para eles e mostrar a verdade. Mas hoje, a Bíblia já está completa. Eu sempre digo para você, você não quer ser enganado por uma falsa profecia? Fica na Bíblia. Fica só com o que a Bíblia fala. A palavra de Deus está completa e perfeita aqui. Se a gente andar nessa palavra, não seremos envergonhados. Se a gente andar nessa palavra, nós vamos receber não só as bênçãos que Deus fala aqui, mas também vamos agradar ao Senhor. Vamos andar em santidade, sem ser escravo do pecado. Nós vamos andar em vitória. Aqui está a verdadeira profecia, a verdadeira revelação genuína está aqui na Bíblia. A Bíblia. Não fuja disso, senão você pode ser enganado por um espírito mentiroso. Quantos espíritos mentirosos aí estão enganando os crentes, né? Olha, você não é salvo, você não é salvo. E a pessoa acaba acreditando, porque ela se vê cheia de defeitos e acha que por isso não é salva. Não deixa o diabo te enganar com isso, não. Nós não somos perfeitos mesmo. Mas isso não é justificativa para abandonar a fé. Não, pelo contrário, como Paulo falou, o próprio apóstolo Paulo falou, ele falou, eu não sou perfeito, não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Né? Assim nós também, não somos perfeitos, temos erros, estamos sujeitos a falhar, mas nós continuamos sendo filhos do Altíssimo, na sua grande e eterna misericórdia. Por isso que ele deixou o sangue de Jesus para nos purificar do pecado. Erramos, nos arrependemos, nos acertamos com Deus e o sangue vem e nos purifica. Não deixa o diabo te enganar dizendo que você não é salvo, não. Não deixa o diabo te enganar dizendo que você vai morrer numa tragédia, aquela coisa toda. Quantas pessoas, né, ficam dando ouvido para esses demônios mentirosos aí. Deus me mostrou que você vai morrer assim, que vai acontecer isso, que você vai acontecer. E a pessoa fica apavorada, a pessoa fica nervosa. Deus me mostrou que Ele vai tirar o que você mais ama. Essa conversa, eu estou cansado de ouvir. É uma conversa repetitiva. Isso há muitos anos. Isso aqui não é coisa nova, não. É coisa do século passado. Muita gente, inspirada por um demônio mentiroso, né, diz essas coisas. Então faz a pessoa mentir e, infelizmente, também faz aqueles que ouvem esses profetas mentirosos acreditar naquela mentira. Por isso que eu digo para você, quando você tem um conhecimento da palavra de Deus, quando você está firmado na palavra de Deus, quando você sabe dividir a palavra certinho, né, com quem Deus está falando, o que Ele está falando, para quem que Ele está falando, para que época que Ele está falando, não tem espírito mentiroso que te engana. Quando o diabo vem mentir para a pessoa e a pessoa está firmada na palavra, e o diabo vem, pode separar da tua mulher, e você vai dizer, peraí, ela não me deu motivo, não adulterou, eu também não adulterei. Então, demônio, mentiroso, sai daqui em nome de Jesus. Não vou fazer isso porque não posso fazer isso daí. É isso daí. Quando vem um demônio mentir para a pessoa, olha, Deus, essa doença é Deus que colocou em você para te provar, para provar você, para ver a sua fé. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você vai falar assim, peraí, mas Deus não é onisciente? Para que Ele precisa me provar? Só se prova aquilo que não se conhece. Se Deus não me conhece, Ele não é Deus, então. Aí você vai dizer, sai daqui, demônio, está escrito, Deus não põe doença, Deus tira a doença. Você vê, é diferente, a vida é outra, a atitude é outra. Então mantenha-se firme na palavra de Deus para você não ser enganado por um espírito mentiroso. E agora nós vamos fazer a oração da fé. Vamos fazer a oração da fé. E eu gostaria muito que você fizesse uma oração sincera para Deus, que você abrisse o seu coração e pedisse para Deus ajudar você a ter sabedoria, a ter discernimento espiritual para perceber, para discernir quando um espírito mentiroso está tentando enganar você, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai vencer. Não, você vai vencer, só que tem que ser na direção de Deus. Veja bem, na direção de Deus.
Não é eu achar que posso fazer. Como um exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou comprar porque eu vou conseguir pagar, eu vou fazer um monte de prestação e vou conseguir pagar aquela coisa toda, né? A pessoa fica empolgada, né? Porque pela fé eu vou pagar aquela coisa. E às vezes não é hora da pessoa comprar. Às vezes não é isso que a pessoa tem que fazer. A pessoa, em vez de buscar Deus, não, ela vai na emoção. Aí o que acontece? Se lasca, né? Ah, mas Deus falou que eu tudo posso, sim, mas na direção de Deus, não na nossa própria direção, tá bom? Até porque a Bíblia fala para a gente não dever nada para ninguém, né? Então o melhor é você pagar à vista, né? E juntar, economizar e comprar à vista do que ficar devendo, né? É melhor assim. Então pensa sobre isso, tá bom? Pensa sobre isso. Tem hora para tudo. E a gente buscando a Deus em oração, com humildade, Deus vai tocar no nosso coração a hora certa de fazer as coisas para que tudo corra bem em nosso favor, tá bom? Vamos fazer oração então? Pegue aí o seu copo com água, pegue aí as suas peças de roupa se você quiser, tá bem? E vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Entramos em oração neste momento, Senhor, bendizendo ao Senhor, porque o Senhor nos ouve, até porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pai, olha para cada um de nós que clama a Ti. Olha para essa pessoa que pede perdão pelos seus pecados. Olha para essa pessoa, Pai, que andou acreditando em um espírito mentiroso e fez o que não devia, mas ela te pede perdão, Pai. Ela não quer mais ser humilhada e nem envergonhada. Então ela te pede, Pai, que o Senhor lhe dê discernimento, que o Senhor lhe abra os olhos espirituais para que essa pessoa possa, meu Pai, não cair mais nos enganos de Satanás. Pai, olha para essa pessoa que pede pela libertação da sua família, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus irmãos de sangue. Meu Pai, visita toda e qualquer pessoa que a Ti é apresentada em oração agora. Cura, Pai, liberta, faz um milagre, em nome do Senhor Jesus. Pai, também te peço, dá a direção para essa pessoa que está precisando tomar uma decisão, mas é uma decisão muito delicada, é uma decisão muito, muito delicada mesmo, Senhor. Uma decisão que pode mudar a vida dela. Então, meu Deus, que o Senhor dê direção para essa pessoa, fale com essa pessoa, meu Pai, que o Senhor fale no coração dela muito fortemente, de modo que ela possa tomar a atitude correta e não a atitude errada, de modo que ela possa ter sucesso seguindo a tua direção. Por isso, Pai, eu te agradeço desde já pela resposta, pela bênção. Te peço, meu Deus e Senhor, abençoa esse copo com água, abençoa as peças de vestuário e nós recebemos tudo isso de tuas santas mãos, abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, beba da sua água, usa as peças de roupa, espera no Senhor, tá bom? Antes de tomar qualquer decisão, espere em Deus, para ver se não é um demônio tentando enganar você, para que aconteça com você o que aconteceu com o rei Acabe, né? Se o rei Acabe tivesse tido um pouco de paciência e ouvido o profeta de Deus, segundo a palavra de Deus, ele não ia ter passado a humilhação, a vergonha e a derrota que teve no final, né? Morreu no campo de batalha. Então, o que acontece? Siga a direção de Deus para o teu bem-estar, tá bom? Tenha paciência com oração, fuja do pecado, não fique dando lado para Satanás, fuja do pecado, repito, e você vai ser muito abençoado, tá bom? Olha, a igreja do Ministério da Fé Bíblica está aberta o dia todo, você pode nos procurar se for necessário, tá bom? Para atendimento individual, para uma oração, para uma unção com óleo, tá bom? Pode nos procurar, a igreja fica aberta o dia todo. A nossa sede se localiza na Rua Vereador Estevão de Filipe, número 95, bem ao lado do supermercado Biasuto, aqui em Espírito Santo do Pinhal. E temos a secretaria também que fica aberta para você trazer a sua oferta, você que é ofertante, você que é um dizimista fiel, pode trazer aqui, tá bom? E temos livros também, bíblias, é só você chegar, tem livros que falam de fé, do Espírito Santo, de cura divina, de família, livros que falam de autoridade espiritual, né? Enfim, muitos livros que vão edificar a sua fé. Querendo, é só você chegar aqui. Tá bem, amado? Deus te abençoe muito e até a próxima.